nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, sê meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus. Eternamente ali, em canto abrasador, Trindade Santa a ti, louvor nos céus. Ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
mais uma vez com os corações abertos, meu Pai, a ouvir a Tua voz, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor mesmo tem reservado para cada um de nós, meu Pai. E assim como diz na letra deste cântico, o Senhor é tudo o que nós precisamos para viver, meu Pai. Nos dá essa certeza a cada dia, meu Pai, que não precisamos de nada, nós precisamos apenas do Senhor em nossas vidas para viver, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, por essa certeza que o Senhor mesmo dá a cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão aqui presente. Nós te agradecemos também pelos visitantes. Louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que dedicaram a Ti os dízimos e as ofertas. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem sustentado esta igreja, o Senhor tem sustentado o Teu povo aqui neste local, meu Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós passamos praticamente o mês de dezembro todo sem dar continuidade à exposição bíblica sobre as parábolas de Jesus. Durante o mês de dezembro foram vários cultos especiais e durante esses cultos especiais nós pregamos mensagens específicas e hoje então nós vamos retomar a nossa exposição bíblica sobre as parábolas. Faltam isso, eu acho que 5 parábolas para nós encerrarmos esse estudo maravilhoso. Depois iniciaremos aí uma outra sequência de exposição bíblica e para ler o texto de hoje eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus e abrirem as suas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versos de 7 a 10. O texto está exposto aqui no Data Show também. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você está próximo de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. Não deixe de ler a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia, leia o texto e tenha plena certeza de que aqui nós estamos pregando, ensinando o que as Escrituras Sagradas, o que a Bíblia Sagrada tem reservado para cada um de nós. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versos de 7 a 10. A parábola do servo e seu dever. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém? Vamos lá então, meus amados, a parábola do servo e seu dever. Antes, meus irmãos, de nós entrarmos no mérito dessa parábola, vamos recapitular algumas características gerais das parábolas que a maioria dos irmãos já conhece, porque tem participado dessa exposição bíblica há algum tempo, mas para que as pessoas que estão nos visitando também possam compreender melhor esse estudo sequencial que nós temos feito aqui nos cultos dominicais noturnos. Nós temos aqui, meus irmãos, algumas características então a respeito das parábolas. Vamos fazer a leitura aqui para nós relembrarmos um pouco dessas características. O termo parábola, do grego parabolê, é o equivalente neotestamentário da expressão hebraica mashal, que significa comparação. Trata-se de uma ilustração, analogia ou dito que instrui ou comunica sabedoria e entendimento. São narrativas breves, dotadas de conteúdo alegórico, figurativo, usadas por Jesus com a finalidade de transmitir um ensino superior. Nos 4 evangelhos, encontramos cerca de 40 parábolas. Existem também os chamados ditos parabólicos, que frequentemente são listados como parábolas, aumentando a quantidade acima informada. Então, meus irmãos, em linhas gerais, o que são as parábolas? Os irmãos perceberam pela leitura do texto que as parábolas elas não são uma novidade neotestamentária. Ou seja, nós não encontramos parábolas apenas no Novo Testamento. Nós encontramos parábolas também no Antigo Testamento. E o termo grego, meus irmãos, parabolê, que foi transliterado para a nossa língua portuguesa como parábola, na verdade ele é o equivalente da expressão hebraica mashal, que significa
comparação. Isso por quê, irmão Daí? Quando Jesus, ou mesmo no Antigo Testamento, algum servo de Deus contava uma parábola, o que ele estava fazendo? Ele estava comparando situações da vida cotidiana com verdades espirituais superiores que ele queria comunicar. Certo, meus irmãos? Então é isso que nós observamos quando Jesus, por exemplo, conta as parábolas. Ele cita exemplos da vida cotidiana e, com base nesses exemplos, ele então nos ensina verdades do reino, verdades espirituais. Certo, meus irmãos? Então, na verdade, as parábolas são aí um recurso didático, pedagógico, utilizado por Jesus e também por outros personagens bíblicos no Antigo Testamento, com o intuito aí de facilitar a compreensão por parte dos servos de Deus. Logicamente, meus irmãos, que para o servo de Deus, há a facilidade da compreensão, porque o próprio Deus se encarrega de nos dar a revelação e a compreensão a respeito da parábola. Agora, para aqueles que não têm essa intimidade com o Senhor, para aqueles que não são comprometidos com Deus e ainda não são discípulos de Cristo, assim como as várias multidões que seguiam a Jesus, as parábolas elas soam como algo misterioso. Às vezes as pessoas que as escutam não as conseguem compreender. Então as parábolas, de certa forma, elas têm esse cunho duplo. Ao mesmo tempo que elas trazem entendimento para os discípulos, elas trazem dificuldade de entendimento para aqueles que não são discípulos. Certo, meus irmãos? Jesus, sempre que ele contava essas parábolas, ele fazia questão de se reunir com seus discípulos depois à parte e explicar para eles o significado dessas parábolas que, em sua maioria, como nós falamos ali, possui aí um significado, um conteúdo alegórico, figurativo. São metáforas utilizadas por Jesus, que na verdade fazem citações de situações da vida cotidiana, mas apontam para situações, para verdades espirituais muito superiores a dessas situações que são utilizadas como exemplo. Amém, meus irmãos? Na parábola de hoje, por exemplo, meus irmãos, Jesus ele vai utilizar uma situação muito comum há 2000 anos atrás para poder falar sobre a importância de nós nos comprometermos com Deus e o obedecermos sem esperarmos dele qualquer tipo de gratificação. Então Jesus ele vai usar aqui como exemplo os servos e seus, aliás, os senhores e seus escravos. Certo, meus irmãos? A palavra grega, que nessa versão, nova versão internacional, foi traduzida por servo, na verdade a tradução literal dessa palavra é escravo, certo? Era comum há 2000 anos atrás, no contexto ali de Israel, haverem escravos. E todo escravo, irmão Adair, ele tem o quê? O seu senhor, certo? O escravo trabalha para satisfazer a vontade de quem? Do seu senhor. Isso acontecia muito, existia muito lá em Israel, e Jesus então pega este exemplo para falar de como deve ser o meu comportamento e o seu comportamento enquanto servos de Deus. Amém, meus irmãos? Passa o próximo, volta um slide lá. Aqui, meus irmãos, nós temos aqui o gráfico com as parábolas que nós estamos estudando aqui nos nossos cultos dominicais noturnos. Então nós estamos aqui, meus irmãos, na 14ª parábola de Lucas, o servo e seu dever. Faltam 2 parábolas para nós encerrarmos Lucas e depois 2 no Evangelho escrito por João, para nós então encerrarmos definitivamente esta exposição bíblica. Vimos aí muitas parábolas, hein, meus irmãos? Muitas parábolas. Quem teve aí o privilégio de estar aqui participando ativamente de todos os cultos dominicais noturnos, tá aí, vai sair daqui praticamente compreendendo todas essas parábolas em seus pormenores. Amém? Vamos lá, vamos para o texto bíblico, meus irmãos. Vamos começar a fazer a leitura aqui novamente. A parábola do servo e seu dever. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Veja bem, meus irmãos, como eu disse para vocês anteriormente, Jesus aqui está se baseando num comportamento, num fator social que existia, que era muito frequente no Israel de 2000 anos atrás, certo?
Então, no Israel de 2000 anos atrás, existiam muitos escravos, muitos servos. E todo servo, todo escravo, consequentemente, ele tem o quê? O seu senhor. E aqui, meus irmãos, Jesus então cita um senhor que era um pecuarista, certo? Esse senhor pecuarista tinha lá o seu campo, as suas ovelhas, certo? E ele coloca então, irmão Odair, os seus servos para quê? Para ir cuidar desse campo, para ir cuidar das suas ovelhas. E Jesus, meus irmãos, com base então neste exemplo do cotidiano, no exemplo de senhores e seus escravos, ele faz a seguinte pergunta: ora, qual de vocês, senhores, Jesus está se referindo aqui aos senhores, aos proprietários de escravos, certo? Qual de vocês, senhores, que quando o seu escravo, quando o seu servo voltar lá do campo onde ele estava trabalhando, vai virar para ele e falar assim, ó, senta aqui na mesa para poder comer comigo? Isso, meus irmãos, não era uma atitude comum, certo? O que era comum que o servo, que o escravo fizesse, depois que ele retornava do seu trabalho, antes mesmo dele comer, o que era comum que ele fizesse? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 8. Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. É isso, meus irmãos, é que o escravo deveria fazer. E todo escravo, irmão Ramsés, ele sabia que a obrigação dele era essa. Então vamos ilustrar isso aqui de forma mais contemporânea, para os irmãos entenderem melhor. Logicamente que isso aqui vai ser uma situação fictícia, viu, meus irmãos? Aliás, eu vou até inverter os polos aqui, para não parecer que eu estou querendo mandar. Então vamos supor que eu sou escravo do irmão Odair, certo? E o irmão Odair tem lá as suas ricas fazendas, né, irmão Odair? Porque o irmão Odair, ele é um homem de muitas posses. E eu sou escravo do irmão Odair, e ele me manda trabalhar lá no campo, certo? E eu vou lá trabalhar no campo, vou lá cuidar do rebanho, das mais de 1000 cabeças de Nelore que o irmão Odair tem, certo? Só em uma das fazendas aqui no estado de Goiás, né, irmão Odair? E depois que eu termino o meu serviço lá no campo, eu volto lá para a residência lá do meu senhor, que no caso é o Odair. O que se espera de um escravo nesse momento, meus irmãos? Ou o que se esperava de um escravo há 2000 anos atrás, quando esse regime de servidão ainda vigorava lá no antigo Israel? Ele podia já, depois que voltasse o serviço, sentar e comer antes do patrão? Podia ou não podia? Não. De jeito nenhum. Se o escravo voltasse do trabalho do campo e fosse pego comendo antes do senhor dele, ó, para a rua nada. Escravo era posse, escravo era visto como bem, então ele não ia ser descartado, ele ia entrar, ó, na tunda, certo? Então se eu chegasse, o irmão Odair me pegasse comendo depois do serviço, antes dele comer, tunda na Madeu, para ele aprender a ficar esperto e cumprir com a sua obrigação. Agora, o que era o correto? O que seria o correto? Antes de eu me alimentar, eu tinha que me lavar, trocar de roupa e preparar o alimento do meu senhor. Depois de eu fazer tudo isso e o meu senhor estar bem alimentado, aí o meu senhor me daria a ordem. Agora você pode se sentar e se alimentar. Agora veja bem, meus irmãos, esse negócio pode parecer para nós meio estranho e meio abusivo, porque hoje em dia nós não temos mais esse costume. Hoje em dia, graças a Deus, que a escravidão ela não existe mais. Mas há 2000 anos atrás, no antigo Israel, isso, meus irmãos, era comum. Aliás, até aqui no Brasil, certo? O Brasil, assim, os primeiros anos aí de colonização, nós tivemos uma presença marcante de escravidão aqui no nosso país, e era exatamente assim que os escravos, que os senhores e seus escravos se comportavam. Então, meus irmãos, o escravo, ele sabia que isso era o seu dever, certo, irmão Odair? Eu chegar lá, na casa do meu patrão, tomar banho, trocar de roupa e preparar a comida dele, isso era o quê? Era o meu dever, certo? E se era o meu dever, meus irmãos, quando eu cumpro com o meu dever, eu tenho que esperar agradecimento de alguém? Tem ou não tem? Não. Porque afinal de contas, eu simplesmente cumpri com o meu dever. Quando, meus amados, nós cumprimos com o nosso dever, nós não temos, irmã Heloísa, que esperar agradecimento ou honras ou qualquer outra coisa nesse sentido de quem quer que seja. Porque eu simplesmente cumpri com o meu dever. Os irmãos entenderam isso? Vamos continuar então aqui a leitura. Versículo 9.
será que ele quem? O Senhor. Será que o Senhor agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Essa pergunta, meus irmãos, é uma pergunta retórica, uma pergunta que nós já antecipamos a resposta para ela, e a resposta que evidentemente que é não, certo? Ora, se eu trabalho numa empresa, o irmão Cleiton lá tem a empresa de contabilidade, ele tem os seus funcionários. O irmão Cleiton, enquanto patrão, ele tem a obrigação de agradecer ao funcionário por ele ter cumprido com as suas obrigações? Tem, irmão Cleiton? Não. E o funcionário tem direito de reivindicar agradecimento por ter cumprido com a sua obrigação? Sim ou não? Não. Quando nós cumprimos, meus irmãos, com o que nos foi ordenado, nós não temos que esperar agradecimento, não temos que esperar honras, porque cumprimos simplesmente com o nosso dever. Então, qual que é a resposta aqui para a pergunta? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Não. O servo deve cumprir com o seu dever, independentemente de honras ou agradecimentos. Amém, meus irmãos? E aí, para fechar então esse ensino, meus amados, Jesus vem e conclui a parábola dizendo no versículo 10: assim também vocês, a quem que ele estava se referindo? Nós, os discípulos, os crentes em Jesus Cristo. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, pois apenas cumprimos o nosso dever. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, para nós entendermos melhor essa parábola, é necessário nós recorrermos aí um pouquinho ao contexto imediato, certo? Por que Jesus contou essa parábola para os discípulos? Abra sua Bíblia novamente aí. Vamos ler os versículos 3, 5 e 6. Olha só, meus irmãos, o que diz aí os versículos. Isso aqui Jesus está falando com os discípulos. E ele diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então, olha só a reação dos apóstolos, meus irmãos, preste atenção. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Meus irmãos, não sei se os irmãos entenderam aqui, mas se não entenderam, eu vou clarear a sua ideia, certo? Os apóstolos acharam muito difícil perdoar, exercitar o perdão da forma como Jesus estava dizendo, com a fé que eles tinham. Ou seja, eles achavam que a fé que eles tinham, irmão, daí era muito pouca, porque eles não conseguiam exercitar o perdão de uma forma tão extraordinária como essa que Jesus está dizendo. Vejam que o ensino de Jesus é um ensino sério. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quantas vezes for necessário, meus irmãos. Se o Ramsés pecar contra mim uma vez, vier até mim me pedir perdão, o que eu devo fazer? Se ele pecar de novo e me procurar, o que eu devo fazer? Se acontecer isso 50 vezes no dia, ele me procurar, o que eu devo fazer? E isso é fácil? Meus irmãos, eu digo para vocês que para nós não é fácil perdoar nem a primeira, quanto mais a 50ª. Certo? A maioria de nós, na segunda vez, já soltaria os cachorros. E foi essa mesma reação que você teve, foi a que os apóstolos tiveram. Eles olharam para Jesus falando aqui e falaram: Jesus, aumenta a nossa fé, viu? Mas aí Jesus, meus irmãos, ele não para de dar chibatadas espirituais. E olha só o que Jesus diz em seguida. Vejam bem aí. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Meus irmãos, você já viu a semente de mostarda? Mas se você ainda não viu, saiba que é a menor semente dentre todas as hortaliças. Os discípulos estavam achando que precisava de uma fé grande para perdoar do tanto que Jesus estava falando. Mas Jesus olha para eles e fala assim: meus filhos, eu quero dizer para vocês que se você tiver fé como um grão de mostarda, vocês dirão:
transplanta-te daqui para o mar, e tudo isso se transplantará. Meus irmãos, imagina o choque que esses discípulos estavam levando. Eles estavam achando que a fé deles estava pouco, mas na verdade essa fé deles estava muito menor do que eles imaginavam. Porque se com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer para uma amoreira, arranca-te daqui e transplanta-te para lá, eles não conseguindo perdoar, estavam então com uma fé ínfima. Aqui então, meus irmãos, Jesus estava ensinando esses apóstolos sobre o poder e sobre a necessidade do perdão. O perdoar é cristão, irmã Jaqueline. O perdão é uma atitude de amor. E o amor, meus amados irmãos, é uma das principais virtudes, se não a principal virtude do cristianismo. A vida cristã, o cristianismo na história da humanidade, meus amados, ele se manifestou com uma atitude de amor, realizada por Deus, em favor de todos aqueles que nele creem, quando ele enviou o seu único filho, para morrer por nós, na cruz do Calvário. Tudo no cristianismo, meus amados, gira em torno do amor. E uma das formas, irmã Heloísa, de nós colocarmos esse amor em prática, minha irmã, é perdoando. Agora, meus amados, quando se fala em perdão, se fala em perdão mesmo, viu? Você só tem condições de perdoar aquele que de fato te ofendeu. Não há que se falar em perdão de coisas não ofensivas. Você só perdoa aquele que de alguma forma te ofende. Isso é virar a outra face, meus amados. Isso é caminhar mais uma milha. Isso é entregar a capa e a túnica. Isso, meus irmãos, é o que Jesus espera de cada um de nós. Os apóstolos, meus amados, pediram aqui para aumentar a fé, porque imaginavam que somente com uma fé muito grande é que era possível cumprir essas coisas. Mas Jesus nos diz claramente que com uma fé pequenininha, você já pode dizer, passa daqui para ali, e isso passará. E é nesse contexto, meus irmãos, que Jesus vem então e conta essa parábola do servo e seu dever. Depois de falar para os discípulos sobre a importância do perdão, e Jesus então perceber que os discípulos acharam meio difícil cumprir com essa obrigação de perdoar, Jesus então conta essa parábola e diz para eles, eu quero lembrar vocês de uma coisa, quando vocês fazem tudo aquilo que eu ordeno a vocês, vocês não estão fazendo nada mais do que a sua obrigação. Jesus está dizendo aqui, irmã Jaqueline, que quando você perdoa uma pessoa 7 vezes no dia, você deve esperar ser honrada por Jesus no final do dia? Não, minha irmã. Sabe por que não? Porque você fez nada mais, nada menos que a sua obrigação. Meus irmãos, se o estudo que nós tivemos hoje na EBD pela manhã foi maravilhoso para um início de ano, eu creio, meus irmãos, que essa parábola no início do ano também, ela cai como uma luva. Domingo passado nós tivemos aqui a posse de todos os irmãos que foram eleitos para estarem trabalhando durante este ano de 2018. E com base dessa palavra, meus irmãos, que hoje vos foi pregada, eu quero dizer a cada um de vocês, não espere glamour, não espere recompensas terrenas, não espere honra humana, irmã Gene, cumpra com o seu dever, e dê graças a Deus por isso, porque quando nós cumprimos com o nosso dever, ainda assim, nós devemos nos considerar servos inúteis, pois fizemos apenas aquilo que era o nosso dever. Amém, meus amados? Cada um de vocês, nesse ano de 2018, foi
ou está sendo desafiado por Jesus Cristo a cumprir com a sua vocação, a cumprir com os seus dons, a exercitar os seus talentos, a trabalhar de alguma forma para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, não apenas aqui nesta igreja, mas em todos os lugares dessa cidade em que você colocar os seus pés. Cumpra com o seu dever. Faça com alegria aquilo que Deus colocou para que você o fizesse. Servir a Jesus, irmão Sebastião, não é um fardo. Se algum de nós tem achado que servir a Cristo é um fardo, então nós não somos dignos dele. Nós teremos sim, meus irmãos, inúmeras dificuldades, inúmeras adversidades nós teremos que enfrentar para cumprir com as nossas vocações e para fazer com que a missão que Jesus Cristo nos deu seja devidamente cumprida. Nós teremos muitas dificuldades, teremos muitas adversidades, porque como nós dissemos hoje aqui pela manhã, nós somos servos de Deus, que vivem em um mundo que jaz no maligno. A nossa recompensa, meus irmãos, não está nessa terra, a nossa recompensa está na eternidade. Nós não devemos, meus amados irmãos, esperar honras nessa terra, porque a maior honra que nós iremos receber está nas regiões celestiais, preparadas por Deus desde a fundação do mundo para todos aqueles que nele creem. Quando você trabalha para Jesus nessa terra, preste atenção no que eu estou te dizendo. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, quando você trabalha, quando você faz qualquer coisa para Cristo nessa terra, você não deve fazê-lo com expectativas terrenas. Você deve fazê-lo com expectativas celestiais. Porque o maior prêmio que está reservado para você não está aqui nessa terra, está na eternidade, ao lado de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Cumpramos com o nosso dever, cumpramos com as nossas obrigações, e o que estiver além do nosso alcance, que nós conseguirmos ainda assim fazê-lo, que nós o façamos, porque somos servos de Deus, e como servos de Deus, devemos cumprir com os nossos deveres, com alegria em nossos corações, e ainda no final das contas, nos considerando servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que havia sido nos ordenado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, meus amados. Trabalhe para Jesus com alegria. Seria bom, né, meus amados, se nós tivéssemos tido tempo no domingo passado de ter trazido aqui essa mensagem, bem no momento em que os irmãos estavam sendo aqui empossados para o exercício dos seus cargos. Mas independentemente disso, meus irmãos, e mesmo que você não tenha sido eleito para exercer alguma função na igreja, como nós falamos hoje aqui pela manhã, todo discípulo de Jesus tem uma missão. Jesus, meus amados, antes de subir aos céus, ele nos disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa missão, meus irmãos, não foi dada apenas para os apóstolos. Essa missão, meus irmãos, não foi dada apenas para os pais da igreja. Essa missão foi dada para todos os discípulos de Jesus. Independentemente de você ter ou não um cargo na igreja, você faz parte dessa missão. Essa obrigação Jesus deixou para mim e para você. Nós precisamos ir, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos levar essas pessoas ao batismo, nós precisamos ensinar a palavra de Deus a essas pessoas, e somente assim é que Jesus Cristo estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cumpra essa missão
cumpra com o seu dever. E tenha certeza que aquele que te chamou é fiel para te capacitar, te sustentar e te orientar. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento, meus amados. Nós estamos ainda, meus irmãos, no início do ano de 2018. Ainda teremos muitos desafios, individualmente falando e como segunda igreja batista em Rio Verde. A nossa oração nesse momento, meus amados, será no sentido de que Deus possa, irmã Gene, nos fortalecer dia após dia, para que nós possamos cumprir as nossas obrigações de servos de Deus, sem reclamar, irmã Jaqueline, sem murmurar, e o mais importante, sem esperar honras terrenas, porque a maior recompensa que nós iremos receber não está nessa terra, está na eternidade. E para chegar lá, você precisa, dia após dia, se comprometer com Deus, com a sua igreja e com a palavra de Deus. Amém? Faça a sua oração nesse momento. Peça a Deus que te fortaleça. Peça a Deus que te oriente e te capacite cada vez mais para cumprir com os seus deveres enquanto servo de Deus em mais este ano que se inicia. Antes de eu fazer aqui essa oração, eu vou dar esses minutos para que você possa fazer a sua oração. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, faça a sua oração nesse momento. Você que já é um servo de Deus, você sabe da missão que Jesus Cristo deixou para você cumprir. Você sabe quais são as suas obrigações. Você sabe muito bem quais são os seus deveres enquanto filho de Deus. E você tem todo um ano pela frente para cumprir com amor, com dedicação e com comprometimento toda essa missão que Jesus Cristo deixou para você. Fale com Jesus nesse momento. Peça a Ele: Senhor Jesus, dá-me forças, capacita-me, Senhor Jesus, a cumprir com os meus deveres, a cumprir com minhas obrigações, a satisfazer a Tua vontade e não a minha nessa terra. Senhor Jesus, não permita que eu desanime, não permita que eu desista. Fortaleça os meus passos e que tudo aquilo que eu fizer neste ano seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, sem esperar nada em troca, porque a maior recompensa que eu posso receber já está guardada pelo Senhor na eternidade. Fala isso para Jesus nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Uma palavra, meu Pai, tão importante para um início de ano, pois sabemos, meu Pai, que a cada início de ano as nossas expectativas, os nossos desejos são renovados. E o mesmo, meu Pai, acontece em relação aos nossos deveres, às nossas obrigações enquanto filhos de Deus. Pai, que esta mensagem possa ser completada pelo Teu Espírito Santo no meu coração e no coração de cada um dos irmãos que aqui estão presentes nessa noite. Que de fato, ó Pai, nós possamos entender que não há nada, Senhor, que nós façamos para Ti nessa terra que mereça, Senhor, qualquer recompensa ou qualquer agradecimento da Tua parte, ó Pai. Porque tudo aquilo que fazemos ao Senhor, meu Pai, enquanto filhos de Deus, fazemos, ó Pai, no cumprimento do nosso dever. E no cumprimento do nosso dever, ó Pai, nós devemos nos considerar servos inúteis, porque temos feito apenas aquilo que o Senhor tem nos ordenado.
Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a entender, meu Pai, que o amor, que o perdão, que a compaixão são características essenciais da fé cristã e que precisam, ó Pai, ser colocadas em prática em nossas vidas. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que nós recebemos de Jesus Cristo uma missão: ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado. Nós recebemos de Ti, Senhor Jesus, essa missão e precisamos cumpri-la com alegria, sem esperar qualquer recompensa humana, porque a maior recompensa que está reservada para nós está guardada na eternidade, e nós só poderemos alcançá-la se nos dedicarmos fielmente como verdadeiros servos de Deus, comprometidos nos anos de vida que o Senhor nos concede nessa terra. Senhor Jesus, nos capacita. Senhor Jesus, nos dá firmeza, que não venhamos a sucumbir diante, meu Pai, das dificuldades, das adversidades, que não desanimemos diante da missão que o Senhor tem entregue a cada um de nós, que não enterremos os nossos talentos, que não descuidemos em relação aos nossos dons, mas que coloquemos, ó Pai, todos eles em prática, multiplicando-os, ó Pai, para a alegria do Teu santo nome. Senhor Jesus, nos orienta, nos dá cada vez mais sabedoria, ó Senhor, para que possamos viver nessa terra em obediência à Tua palavra, cumprindo com as Suas ordenanças, satisfazendo sempre a Tua vontade, e jamais, Senhor, esperando qualquer tipo de recompensa humana, porque nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus, e a maior recompensa que Deus pode nos dar já está reservada para todos aqueles que nele creem na eternidade. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Desperta, meu Pai, no nosso meio cada vez mais e mais pessoas dispostas a trabalhar para que o Evangelho de Jesus Cristo possa ser conhecido no bairro Popular e em toda a cidade de Rio Verde. É para isso, Senhor, que esta igreja foi levantada. É para isso, Senhor, que a Tua palavra tem sido pregada e ensinada aqui neste templo, para que pessoas e mais pessoas sejam preparadas e capacitadas pelo Teu Espírito Santo, para que mais e mais pessoas possam bater no peito e dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus, envia-me a mim. E que ao serem enviadas, cumpram com seus objetivos, cumpram com suas obrigações, cumpram com a missão recebida por Deus, sem desanimar, sem olhar para trás, porque aquele que coloca a mão no arado jamais deve olhar para trás. Completa, Senhor, essa mensagem no meu coração e no coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Hoje, ó Pai, ainda é 14 de janeiro de 2018. Temos todo um ano pela frente para exercitarmos a nossa fé e a nossa obediência. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Essa é a oração que fazemos nessa noite, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Temos todo um 2018 pela frente. Que no final desse ano, meus amados, cada um de vocês possa olhar para trás e se alegrar com tudo aquilo que você fez, não para si mesmo, mas para honrar e glorificar o nome daquele que te salvou, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Amém? Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar encerrando este culto. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que você teve de estar aqui mais uma vez nessa noite. E peça ao Senhor que abençoe a sua semana e que te ajude a colocar em prática tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua santa palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, agora nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.